aqueles a quem anunciei o reino viverá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuide de si mesmo, do rebanho, do qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorear sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantaram homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Espírito Santo de Deus, te agradeço, Pai, por esse culto, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos perante a mesa do Senhor. Pai, estamos aqui para ouvir a Tua voz, e nada mais e nada menos, só a Tua voz. É a Tua voz que nos importa, Pai. Não queremos ouvir outras vozes, mas a Tua voz, a voz do Espírito, que fala através da Sua palavra. Fala conosco, como o Senhor sempre tem falado, para a vitória do Teu poderoso nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, hoje eu preparei um estudo, está aqui. Mas eu estou com essa palavra no meu coração para falar para os irmãos. E alguns dias atrás, eu conversando com o nosso irmão Cauã, eu disse: Cauã, vou fazer 16 anos de caminhada com Cristo em julho do ano que vem, dia 17. E muitas vezes eu pensei em pegar tudo que eu sei, tudo que Deus tem ensinado nesses 16 anos e guardar só para mim. Porque nesses 16 anos, desde o dia que eu me converti a Cristo, eu tenho percebido que os irmãos da Barra, de diferentes igrejas, a maioria não quer o Evangelho. Eles querem continuar seguindo suas presunções, seguindo o seu próprio coração, seguindo os seus próprios ensinos, seguindo o Deus que eles criaram na mente deles, que não é o Deus da Bíblia. E aí eu olhei para ele e disse: Calma, eu sei que Deus tem algo na sua vida, que um dia você vai ser um pastor de igreja. Mas eu vou dizer algo para você: não olhe para o povo, olhe para Deus. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa. Existe um povo em Barra do Targil que Deus quer salvar. Existe um povo em Barra do Targil que Deus elegeu antes da fundação do mundo, que Deus predestinou para ser a imagem e semelhança do seu Filho. E não importa o que aconteça, Deus vai salvar esse povo. Não importa o que aconteça no caminho, não importa quem desista da chamada, não importa quem pare de pregar, quem pare de cantar, Deus vai salvar esse povo, porque Ele é Deus. Deus vai salvar esse povo, porque Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessa, porque Deus, aquilo que Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então, irmãos, não olhe para as pessoas. Não olhe para quem não quer ouvir o Evangelho. Não olhe para quem rejeita a mensagem. Olhe para aqueles que estão recebendo. Olhe para aqueles que estão sendo transformados. Olhe para aqueles que estão se deixando ser tocados pela mensagem de salvação. Por quê? Porque Estevão disse: vocês existem até hoje a mensagem do Espírito. Deus queria salvar Israel, mas eles existiam. Mas aqueles que abriram o coração
Tenha pessoas que abrem o coração e deixem Deus ferir se for necessário. Deixe Deus ferir se for necessário. Ferir as nossas convicções erradas. Ferir os ensinamentos que aprendemos errado. Para que o novo de Deus chegue na nossa vida. Para que a verdade do Evangelho chegue na nossa vida. E aí, o que é que Paulo diz aqui? Paulo escreve para os presbíteros que ele mesmo elegeu, que ele mesmo escolheu, que ele colocou na frente da igreja, que ele mesmo mandou. Ele deu uma mensagem para vocês. Ele diz: veja o que eu fizer aqui na Ásia. Nunca deixei de pregar o Evangelho. Já tem 3 anos que eu estou aqui, mas nunca, nenhum momento sequer, deixei de pregar o Evangelho para vocês. E aí Paulo vai dizer, e a mensagem era a mesma. Versículo 20: jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente ou seja nos lares. Paulo pregava no culto, e não era igual ao nosso. Ele ia para uma casa, ia para uma praça, e o público se reunia, e ele pregava o Evangelho. Mas ele também disse: mas também fui de casa em casa, pregando o Evangelho, de forma particular, nas casas, nos lares, e a minha mensagem era o Evangelho. 3 anos nessa labuta. Pregava no culto, pregava fora do culto. Pregava aqui com uma multidão, ia numa casa de 2, 3 pessoas e pregava a mesma mensagem. Durante 3 anos. 3 anos pregando a mensagem. E ele diz o quê? Versículo 21. Anunciei uma única mensagem. Uma única. Ele não anunciou 2, 3. Acha que na casa do irmão Cosmo preguei sobre Davi. E como ser como Davi. Mas também no outro dia fui na casa do irmão Roto e preguei sobre Saul. Como não ser Saul. Paulo não fazia isso. Ele está dizendo: eu preguei uma única mensagem. O que eu preguei na casa de Cosminho foi a mesma coisa que eu preguei na casa do irmão Walter. Que mensagem, Paulo? O Evangelho. Aleluia. E ele diz o que? Versículo 21. Preguei uma única mensagem, tanto para judeus quanto para gregos. Vamos pregar uma coisa para os crentes e vamos pregar outra coisa para os ímpios. Não, Paulo disse: eu preguei para os judeus, que era o povo de Deus, e preguei para os gregos, que era aqueles que estavam lá fora da aliança, distantes, e tanto para judeu quanto para grego, eu preguei a mesma mensagem. O que ele está dizendo para nós? Tanto para a igreja quanto para os que estão fora da igreja, pregue a mesma mensagem. Quem inventou isso? Que tem que pregar algo para o crente e tem que pregar outra coisa para o ímpio? Isso não é bíblico. A mensagem para o crente é o Evangelho. A mensagem para o ímpio é o Evangelho. Uma única mensagem, tanto para judeu quanto para grego. E qual é a mensagem, Paulo? É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Qual é a mensagem para a igreja? Se arrependa todos os dias e continue crendo em Cristo. Se arrependa todos os dias do seu pecado e continue crendo em Cristo para a sua salvação. Qual é a mensagem para o ímpio? Se arrependa do seu pecado e creia em Jesus para ser salvo. Se arrependa do seu pecado e creia naquele que morreu no seu lugar para você ser salvo. Uma única mensagem. Aí hoje a gente está preocupado: eu preguei quarta, o que é que eu vou pregar domingo? Eu preguei domingo e segunda-feira o que é que eu prego? A mesma mensagem. O Evangelho. Não tem segredo. Não tem segredo, irmãos. Porque eu já preguei esse texto, agora eu quero detalhe novo. Que detalhe novo? Desde Cristo até hoje, a mensagem é a mesma. Arrependam-se e creia naquele que morreu no seu lugar. Simples assim. Simples.
E Paulo diz, versículo 22, agora estou sendo impelido pelo Espírito para Jerusalém. Eu não sei nem o que me espera lá, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Olha o que ele diz: chegou meu tempo aqui em Éfeso, vou agora para Jerusalém. Eu não sei o que é que me espera lá. Só uma coisa eu tenho no meu coração, e é a mesma coisa que o Espírito diz em toda a cidade que eu vou. Qual? O que me espera é perseguição e prisão, sofrimento. Irmão, isso aqui que Paulo está falando é só faz isso aqui quem é transformado pelo Evangelho. Imagina eu chegar para vocês e dizer assim: vai lá para a minha que você pregue lá. E o que é que me espera lá, Deus? Prisão e sofrimento. Aí tu vai, chega lá, prega, leva cacete, sanguentada, vai para o hospital, pontua, agora vai para Rodelas. O que é que me espera em Rodelas, Senhor? Prisão e sofrimento. Chega lá, apanha de novo, prega o Evangelho, vida se rende, mas apanha. Agora tu vai agora para Cabrobó. O que é que me espera em Cabrobó? Prisão e sofrimento. E você que sorridente, acreditando que Deus vai salvar a pessoa naquele lugar, e você vai dedicar sua vida naquele lugar. Só faz isso quem é transformado pelo Evangelho. Quem de nós quer prisão e sofrimento? Quem de nós quer dar tapa na cara por causa do Evangelho? Quem de nós quer ser açoitado por causa do Evangelho? Mas Paulo está dizendo: eu sabia o que me esperava, porque era o próprio Espírito que me dizia: prisão e sofrimento, mas eu vou. E aí ele diz, versículo 24: por que ele ia? A resposta aqui: por que Paulo ia saber que tinha prisão e sofrimento? Versículo 24, irmão. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Minha vida não vale nada para mim, a menos que eu use a minha vida para completar a minha carreira, a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por que Paulo não sabe que tem sofrimento e ainda vai? Porque a minha vida não vale nada. Desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, ela só tem um valor se eu dedicar ela a fazer a missão que Ele me chamou. E qual é a missão, Paulo? Pregar o Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Você que foi salvo, você que se diz cristão, foi salvo, faz parte dessa igreja, qualquer outra igreja, sua vida só tem sentido se você dedicar ela a pregar o Evangelho. E quando eu digo pregar o Evangelho, não é ser pastor de igreja, não é ser um pregador do culto, é onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no dia a dia, pregar o Evangelho. Sua vida só tem sentido se você fizer isso. É isso que Paulo está dizendo. Quantos cristãos estão aí vivendo uma vida sem sentido, sem propósito, acordam e dormem, mas nunca falam desse maravilhoso Evangelho que salva? Paulo estava dizendo: minha vida só tem sentido se eu cumprir a missão que Deus me deu. Qual é a missão que Deus deu à igreja? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E faça discípulos de acordo com o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Se a igreja não vive, não respira essa missão, ela não está vivendo o seu propósito. Não está. E aí ele diz no versículo 25: agora sei que nenhum de vocês, a quem anuncia o rei, me verá outra vez. Olha. E agora? Passei 3 anos aqui em Éfeso. Vou ali em Jerusalém. Não quero negócio para fazer vocês, irmãos. Por quê? Vocês nunca mais vão viver. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não vai aprender comigo mais não. Eu estou indo embora. Passei 3 anos aqui, dia e noite, pregando em público, pregando de casa em casa. Aqueles que abriram o coração e tiveram o Espírito ensinado para me ouvir, eles foram transformados. Mas teve gente aqui que endureceu o coração. Infelizmente, vai ter que aprender com outra pessoa para ir embora. Imagina, irmão, pode chegar na nossa igreja, seu pastor da nossa igreja, passar 3 anos aqui tentando ensinar o Evangelho a nós, e pode chegar e dizer assim: ei, estou indo agora para o delas. Quem aprendeu comigo, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprende mais. Vou-se embora. E aí? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu e você temos a oportunidade de sentar nessa cadeira e aprender o verdadeiro Evangelho. Toda quarta e todo sábado. O que temos feito com essa mensagem? Temos deixado ela nos tocar, ela nos transformar, ou temos resistido a ela?
E se nós não tivermos mais essa oportunidade? E aí, quem vai dar prosseguimento se não aprender o Evangelho? Esse que Paulo está dizendo, eu vou embora e nenhum de vocês vai viver mais. E realmente, quando você pega a história, Paulo foi embora e nunca mais voltou naquele lugar. Nunca mais. E aí o que é que ele diz? Versículo 26. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será minha culpa. Olha a convicção do apóstolo. Se qualquer um de vocês é silenciado depois que eu for embora, for para o mundo beber cachaça e prostituir, a culpa não é minha. Sabe por que Paulo diz isso? Porque ele sabia que ia pregar o Evangelho. Eu não sou culpado do sangue de ninguém que se perca depois da minha morte. E aí ele diz o quê? Versículo 27, ó. Pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Paulo diz, tudo que eu tinha para falar a vocês do Evangelho eu falei. Em público e nos lares, dia e noite. E agora eu estou indo embora. E se alguém se perder, eu não sou culpado. Sabe por quê? Eu ensinei tudo. Tudo eu ensinei. A gente fica triste ao se desviar, fica, mas culpado não. Eu posso dizer o que eu falo, o que o apóstolo Paulo está falando, eu posso dizer. Eu tenho 2 anos aqui e preguei o Evangelho durante esses 2 anos. Se um dia alguém se desviar, Deus queira que não, vou ficar triste porque eu queria que a pessoa ficasse aqui. Mas não vou me sentir culpado, sabe por quê, não? Eu preguei tudo. Desde o Evangelho da graça, de como a gente se converte até o final dos tempos. Tudo que você precisa saber, eu falei. E todo ano eu repito, ano após ano eu repito, de diferentes formas, mas no mesmo sentido, pregar o Evangelho completo. E aí, esse Paulo está dizendo. Olha o que ele vai dizer nesse vídeo de hoje. Portanto, cuide de si mesmo e do rebanho, sobre o qual o Espírito nos colocou sobre Cristo, a fim de pastorear a sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Ele diz, presbíteros, estou deixando agora o pastorado com vocês. Cuide do rebanho de Deus. Olha, eu ensinei vocês, instruí vocês. Eu disse a vocês que essa hora ia chegar, e agora? Estou pronto. Cuide do rebanho de Deus. Esse rebanho foi comprado com o próprio sangue de Deus. Ou seja, esse rebanho não é qualquer coisa não. Esse rebanho foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. Ele é valioso, ele é precioso. Mas Paulo ainda diz, versículo 31, versículo 29, sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Rapaz, não imaginou Paulo reunido numa igreja de 30 mil e dizendo assim, ó, eu vou embora, preguei tudo que eu tinha para pregar, me dediquei ao máximo, estou levantando presbíteros para cuidar de vocês. Agora eu vou bater vocês. Quando eu vou embora, muitos aí estão bem quietinhos, vão se levantar e botar as garras para fora e vão tentar enganar vocês. Eles só não fazem isso porque eu estou aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Em outras palavras, eles só não se levantaram ainda porque eu estou aqui. E eles sabem se levantar, eu vou nascer a eles a palavra. Aí eles estão esperando a minha partida. Quando eu partir, vou surgir no meio de vocês falsos crentes, falsos mestres, tentando enganar vocês. Lobos devoradores, lobos ferozes. Não sabia, irmão. Acho que Paulo no dia de pregar o Evangelho deles, de casa em casa, não sabia quem era crente e quem não era, não. Paulo entendendo o Evangelho, sabendo o Evangelho, conversando com o irmão, não sabia, não. Paulo sabia, ele está falando isso porque ele sabia, ele sabe. E ele já está na igreja. Eles estão esperando só eu sair. Mas eles nunca foram convertidos. Eles nunca pertenceram ao Senhor.
Eles estão esperando uma oportunidade de arrebatar o rebanho do Senhor e levar para falsos ensinos. O que Paulo quer nos ensinar, irmãos? A ter uma vida dedicada ao Evangelho, a ter uma vida com propósito. É a gente sair nessas ruas e dizer: ei, na Igreja Batista Metanoia eu tenho uma mensagem para você. Vamos lá. Convidar o máximo de pessoas. É a gente no dia a dia estar evangelizando, no nosso trabalho, na nossa casa, no dia a dia, falando de Jesus. Falando de Jesus. Que a igreja ensinou para nós, tem que ter grupo de missão, para sair uma vez na semana. Não, você é um missionário. Eu sou um missionário em Barra do Tarraxinho. Ou nós assumimos a nossa responsabilidade de no dia a dia falar desse Jesus, falar desse Evangelho, ou não? Ah, nós precisamos de um dia da semana para sair para evangelizar. Não precisa de nada disso. De nada disso. A Bíblia diz que quando Estevão morreu, houve uma perseguição para matar os cristãos, e onde eles fugiram, eles iam pregando o Evangelho. Era correndo com medo de morrer, mas onde eles iam correndo com medo de morrer, a casa que eles chegavam, eles falavam de Jesus. Quanto tempo a gente perde com um amigo, com um parente, não fala de Jesus? Aí a gente, a nossa desculpa é o quê? Quem tem que falar é o pastor. Quem tem que falar é o irmão. Não, quem tem que falar é você. Porque Jesus chamou foi você, então não é você. A gente tem que acabar com isso que está dando a responsabilidade do outro. Não, a responsabilidade é sua. E por todo mundo pregar o Evangelho, mandou eu, mandou você. Ele não quer saber se o outro não está fazendo, quer saber se você está fazendo. Ou está igualadão? Ah, pessoal, não é que me deu, não vai ser verdadeiro, então pegou os três. Já que ninguém quer assumir a responsabilidade do eu pego os três e vou dar um castigo nos três. Porque ninguém é homem, nem mulher para bater no peito e dizer: eu não estou fazendo, me importa um pouco, eu fui chamado, eu tenho uma responsabilidade. Mas Paulo diz: a vida não tem sentido se não for para pregar o Evangelho. Minha vida não tem sentido. Uma vez eu ouvi um pregador que ele dizia assim: ele subiu no púlpito dos Gideões e disse: essa é a primeira vez que eu subo aqui, fisicamente, mas todos os anos eu subo aqui através da boca dos pregadores. O pastor disse: não entendi isso, porque todo pregador prega aqui eu ensinei. Então, querendo ou não, ele está reproduzindo o que ele aprendeu comigo, sem eu saber aqui. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer? Tudo que vocês absorverem aqui do Evangelho, preguem onde você estiver. Aproveite o tempo que nós estamos aqui, aprendendo esse Evangelho e transmita para outras pessoas essa mensagem da cruz, essa mensagem do Evangelho. Temos que ser como Paulo. Não importa a perseguição, não importa o problema, vamos pregar o Evangelho. E hoje eu quero falar sobre os princípios batistas. Vamos aproveitar esse momento para falar desse assunto, porque esses princípios são do Evangelho. Se a gente está seguindo esses princípios que eu vou dizer aqui hoje, não estamos seguindo o Evangelho. Por quê? Nós temos uma identidade. Vamos colocar naquela placa Batista Metanoia, por acaso não. Nós poderíamos colocar qualquer nome: Elohim, Ebenezer, Igreja não sei de quê. Nós colocamos Batista Metanoia. Por quê? Porque tem um propósito. Batista é um povo que tem uma história com Deus, que tem princípios e valores enraizados no Evangelho. E metanoia é uma mudança de mente, é o que Paulo está precisando. Pregar o falso Evangelho ao povo, e nós estamos aqui para causar, através da pregação do Evangelho, uma metanoia, uma mudança de mentalidade na mente do povo. Então,
Se nós, eu sou um batista, né? Por que você é batista? Não sei, sei lá, é um nome interessante, né? Uma igreja histórica. Você não sabe por quê? Como é que você faz parte de uma igreja e não sabe por quê? Aí vamos dizer que amanhã nós vamos com um congresso batista de todo lugar. A pessoa senta com você para tomar um café da manhã. E aí, mano, o que tu acha daquele princípio lá de cooperação dos batistas? Aí tu, rapaz, você não quer isso. Você não quer isso. Sabe? Não, por que você é batista? Você não sabe da sua própria história. Você não sabe por que você carrega esse nome. Entendeu, irmãos? É a mesma coisa que eu conversei com alguns assembleanos. Eu digo, você sabe por que você é pentecostal? Não, nunca nem isso. Procurei estudar. Eu digo, está vendo aí? Você não sabe nem da sua identidade. Você está numa igreja que fala muito esse nome, pentecostal. Você é pentecostal, você não sabe o que é isso. Você não tem identidade. Você é alguém sem face, sem rosto, alguém no meio da multidão. Então, irmãos, o que são princípios? Princípios são retirados de doutrinas bíblicas. Um princípio bíblico é retirado de uma doutrina bíblica. E os princípios regem a igreja. Primeiro princípio, a Bíblia. Em 2 Timóteo 3. Vamos ver se nós estamos seguindo esse princípio. Vamos analisar a nossa vida agora, individual e coletivamente. Deixa o Espírito Santo falar com você. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha o que ele está dizendo aqui. Toda escritura é inspirada por Deus, ou seja, quem inspirou os escritores a escrever foi o próprio Deus. E ele vai dizer o quê? Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, ou seja, o que é a vontade de Deus, e também para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida, ou seja, a escritura não só ensina a nós fazermos o que é correto, ela também nos ensina a perceber o que não está em ordem na nossa vida, o que está desagradando a Deus na nossa vida. E aí ele conclui: ela nos corrige quando erramos. Quando você erra a escritura, não está falando que o pastor que lhe corrige, não, meu irmão, não. Quando você erra, a escritura lhe corrige, porque ela é a palavra de Deus. E diz o quê? E nos ensina a fazer o que é certo. Então a Bíblia tem essas duas vertentes: mostrar a vontade de Deus e ao mesmo tempo mostrar o que está errado na nossa vida, para que nós venhamos consertar. E não só isso, versículo 17 diz o quê? Deus a usa para preparar e capacitar o povo para toda obra. O que é que você quer ser? Pregador. Deus vai usar a escritura para capacitar você. O que é que você quer? Quer ser alguém na casa de Deus que canta? Deus vai usar a escritura para preparar você e capacitar você para essa obra. Eu quero ser um missionário. Deus vai usar a escritura para preparar você e capacitar você para essa obra. Tudo que você for fazer para Deus, na casa de Deus, em nome de Deus, é a escritura que vai lhe capacitar e lhe preparar. Então o primeiro princípio dos batistas é o quê? A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. A única. O que isso quer dizer, irmão? Vou explicar agora. Você sabe quem é que tem autoridade sobre a sua vida? A Bíblia. E ninguém mais. Quer ver um exemplo? Se eu sou um pastor dessa igreja, mando você fazer uma coisa que não está na Bíblia, você não precisa obedecer. Agora, se eu
obedecer, porque você não está obedecendo ao pastor Marlon, você está obedecendo ao Deus da palavra. Por isso que eu fui batizar a Ian, eu disse a ele: Ian, você promete ser fiel a essa igreja, e quando essa igreja for fiel à Bíblia, ele disse amém, eu prometo. Sabe o que eu prometo? Ian, só seja fiel a essa igreja, esse pastor, se essa igreja, esse pastor for fiel à Bíblia. Aleluia. Aí, irmão, o que é isso? Vamos para aí para Barra Gil. O que acontece na Barra Gil? Alguém pega o microfone, diz: eu sou profeta, e diz: igreja, faça isso, isso e isso. A gente olha na Bíblia, não tem nada. A gente vai seguir esse profeta? Não. Ah, mas o profeta disse que Deus falou com ele, que é mentiroso. Deus falou com ele que a cadeira é branca, sendo que a cadeira não é. E aí? Quem está errado? A Bíblia ou o que o profeta falou? O que o profeta falou, irmão, a Bíblia nunca é. Mas tem igrejas na Barra que o profeta tem mais autoridade do que o pastor. Sabe o que é isso? Igreja bagunçada. Igreja que não segue a Bíblia. Então, o que é? A Bíblia é a única